Reunidos, e a gente que está ao longo do programa trazendo todas as discussões da crise enfrentada relacionada à imigração, com o governo Donald Trump cumprindo as promessas de campanha e empenhando força máxima ali no que tange ao respeito da deportação de estrangeiros. Olhos aqui para a América Latina, e a gente aproveita aqui para somar na nossa conversa o ex-ministro Aloysio Nunes, que participou do governo Temer com toda a discussão de acordos importantes para esse ponto da deportação dos brasileiros. Ministro, agradeço imensamente sua presença por aqui. Queria saber como o senhor leu esses fatos que aconteceram no fim de semana, a chegada dos brasileiros por aqui, e qual que deve ser o papel, a posição do governo para os próximos passos dessa crise que está só começando, né? Bom dia. Acho que a gente está com um problema no áudio do senhor. Acho que dá para... Agora sim, agora sim. Bom dia. Bom, é claro, eu vi com tristeza, porque são compatriotas nossos submetidos a uma situação, a um tratamento degradante. Vi com muita tristeza, e também vi com tristeza certas manifestações de júbilo de políticos brasileiros dando apoio ao Trump nesse episódio. Mas, enfim, isso deixa para lá, não é o assunto da nossa conversa. Mas, realmente, eu fui ministro de Relações Exteriores no momento em que nós firmamos um acordo, o governo brasileiro firmou um acordo com o governo norte-americano para disciplinar o repatriamento de brasileiros em situação migratória irregular nos Estados Unidos. O objetivo era abreviar o tempo de permanência deles encarcerados e submetidos a inquéritos, ainda com possibilidade de recurso, para que pudessem vir para o Brasil e responder aqui no Brasil o que tivesse que responder. Né? Eu me lembro que houve um problema muito sério ligado a essa situação de brasileiros em condição irregular, em situação migratória irregular, que foi o fato de eles estarem presos, os filhos foram separados deles, colocados em orfanatos, instituições de caridade, etc., e para nós interessava muito que isso acabasse logo. Né? Houve um problema consular gravíssimo em decorrente dessa situação desumana de separação de pais e filhos, e isso apressou o acordo para que se pudesse abreviar a permanência dessas pessoas detidas nos Estados Unidos. E esse acordo está em vigor. O acordo não menciona explicitamente algemas ou correntes, esse termo não consta. O que o acordo diz é que proíbe o uso indiscriminado de algemas e correntes, ou seja, o uso que não se justifique por razões sérias de segurança. Portanto, o acordo bane o uso indiscriminado desses instrumentos e preconiza também o tratamento digno e respeitoso dessas pessoas, o que visivelmente foi violado neste voo que chegou a Manaus. E de resposta, ministro, não parece ter sido... Perdão. Eu só pedi um complemento no sentido de possibilidades de resposta do governo, né? A gente estava ouvindo agora um especialista em direito internacional falando justamente da necessidade de uma resposta mais enérgica do Itamaraty nesse sentido. Aí a gente vê a necessidade de uma resposta enérgica, uma dificuldade ali também, de certa forma, de não querer subir o tom com os Estados Unidos, mas como não abrir espaço ali para um precedente, de certa forma, de que os Estados Unidos pode descumprir normas já estabelecidas, ministro, nesse tom de também não querer se comprometer 100% com os Estados Unidos, mas de precisar cobrar aqui, no caso, o direito dos brasileiros e os acordos firmados. Foi exatamente isso, Natália, que o governo brasileiro fez. A nota que foi emitida pelo Itamaraty é nesse sentido, né, de exigir o cumprimento dos termos deste acordo, que foi firmado em 2017, dizendo que está recolhendo informações para verificar exatamente o que aconteceu, não é? E exigir que daqui para frente isso não se repita. O governo brasileiro não podia fazer outra coisa. Eu acho que a nota está de bom tamanho, uma reação adequada ao fato. Por favor, Jesus. Ministro, o senhor menciona que o acordo é de 2017. Foram feitas desde então várias operações de deportação, muitos aviões chegaram no Brasil.
nós sabemos que alguns deles vieram em condições análogas a essas que nós verificamos no final de semana. Gente com algema, e não é só algemar o pulso, não. Tem grilhões nos pés, imobiliza-se a pessoa ali pela cintura. Não lhe parece que o governo brasileiro foi, por assim dizer, negligente na fiscalização da implementação desse acordo, uma vez que até na gestão Biden vieram, e o noticiário está apinhado de informações a esse respeito, vieram brasileiros aqui algemados, e agora está chamando a atenção porque o Donald Trump transformou isso numa operação pirotécnica, né? Porque é objetivo dele fazer um aceno para os eleitores que o elegeram com essa plataforma, né? Não houve uma negligência por parte do Itamaraty, por parte da Polícia Federal, ao aceitar que isso ocorresse em deportações anteriores a essa que nós estamos tratando agora? Ô, José, eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho foi relativa a esse voo que nós estamos comentando. Se houve anteriormente violações semelhantes, de igual gravidade, eu não tenho informação. Agora, o fato hoje também é que essas deportações não começaram com Trump. Elas aconteceram, como você bem lembrou, no governo Biden, no governo Obama. Foi uma grande quantidade de gente. Tem muita frequência voos que saem dos Estados Unidos com brasileiros em situação irregular. Agora, ministro, objetivamente, aconteceram, né, outras deportações nessas condições. O que eu queria saber, o senhor mencionou, não há um detalhamento sobre como serão deportados os brasileiros nesse tratado que foi firmado lá em 2017. Mas o senhor menciona que há referência no tratado sobre a impossibilidade ou a inconveniência de algemar indiscriminadamente todos os deportados. Essa palavra algema está presente no tratado quando se fala sobre esse veto à utilização indiscriminada da algema? Existe essa palavra no tratado ou não? Existe a palavra indiscriminado, sim. Algemas indiscriminadamente. A não ser quando, evidentemente, as condições de segurança exijam. Né? Agora, você tem uma legislação americana sobre isso também, né, Luiz, que é preciso verificar o teor dessa legislação. Eu já ouvi dizer que, já ouvi informações de que a própria legislação americana exige que as pessoas que estão em voos para repatriação ou deportação sejam algemadas. Eu não tenho essa informação, infelizmente, eu não posso te assegurar. Mas o que existe no tratado é impedir o uso indiscriminado desses meios coercitivos, não é? E o tratamento digno e respeitoso das pessoas. O que, evidentemente, não aconteceu, por informações que se tem. O senhor já foi o chefe das relações exteriores no Brasil, tem experiência disso, conhecimento. Eu queria saber do senhor o seguinte, fala-se que precisaria o Brasil ter uma posição mais enérgica, etc. e tal, mas a impressão que a gente tem é que fica só nas palavras, não pode ser feito nada. Pode ser feito alguma coisa de efetiva com o fato de o governo dos Estados Unidos descumprirem um acordo com o Brasil? Efetivamente pode ser feita alguma coisa? Ou nós estamos mesmo de braços e pés amarrados como os deportados? Olha, o Josias apontou algo que me parece crucial. Essa atitude do Trump, ela diz respeito aos eleitores dos Estados Unidos. O Brasil não é um problema migratório nos Estados Unidos. Nós temos uma quantidade grande de imigrantes brasileiros que trabalham lá, fala-se em coisa de 2 milhões de estudantes, de imigrantes brasileiros. E não se sabe exatamente, claro, não se pode saber quantos estão em situação irregular, mas a maioria deles está lá trabalhando. A migração brasileira não é um problema para a comunidade norte-americana. Aliás, eu também acho que nenhuma imigração é um problema para a comunidade norte-americana, que é um país de imigração. Agora, o que pode ser feito é protesto, é levar a coisa à Corte Internacional de Justiça, à OEA, ao Conselho de Direitos Humanos, mas nós não vamos declarar guerra aos Estados Unidos. Não é? Nós temos também nós temos atributos no Brasil
que permitem, que exigem que os Estados Unidos tenham uma relação respeitosa conosco, independentemente das simpatias ou antipatias entre governantes, né? Um grande investimento dos Estados Unidos no Brasil, um comércio importante para os dois países, um comércio que girou em torno de 40 bilhões de dólares no ano passado, onde o Brasil manda para os Estados Unidos, fornece aos Estados Unidos não apenas matérias-primas, mas produtos primários, como aço, derivados de petróleo, mas também café, sucos. Mandamos para lá também, mandamos para os Estados Unidos máquinas, equipamentos, e importamos também tanto bens manufaturados como bens primários. São relações econômicas muito sólidas entre os dois países. Eu acho que o que é preciso que os Estados Unidos, que o Brasil faça com os Estados Unidos, é discutir, ver o que existe de convergência possível entre os dois países nessa quadra do relacionamento deles. Porque acho isso. O problema dos Estados Unidos do Brasil, acho que a preocupação do Trump com o Brasil não tem muito a ver com os imigrantes brasileiros. Isso é mais o discurso dele para os eleitores americanos. A preocupação dele é com a China, com a influência da China na América Latina e com as relações do Brasil no âmbito dos BRICS. É isso que preocupa o Trump. Não é o imigrante. O imigrante é discurso interno para eles lá. Nessa mesma linha de raciocínio do senhor, quando a gente vê a questão, por exemplo, envolvendo a Colômbia, a arma ali usada pelo Trump já é ligada diretamente a questões de taxação. O Josias Vitale estava analisando mais cedo aqui, ministro, justamente como essa questão da migração é ali um primeiro ponto, né? A gente tem uma série de questões e atenção que o governo vai precisar ter nesse ponto das questões comerciais, principalmente. Qual é o diálogo possível para a gente ter essa convivência que o senhor introduziu aqui para a gente, da necessidade de uma convivência com os Estados Unidos? Quais as mobilizações que o governo pode ter nesse sentido de diálogo para uma proteção até dessa discussão comercial, ministro? É verificar onde existe reciprocidade de interesse, né? Isso é o beabá da política internacional. O que é de interesse brasileiro, o que é de interesse norte-americano, havendo divergência, ver se é possível negociar um ponto médio, não havendo divergência, não havendo convergência, cada um vai ao seu lado. Não há muita coisa a ser feita além disso. É o beabá das relações internacionais. Olha, nesse beabá, ministro, o senhor estava mencionando, de fato, os Estados Unidos são um país feito por imigrantes, né? Fomos olhar lá a cúpula do governo, o próprio Marco Rubio, que hoje cuida da diplomacia americana, ele é filho de pais cubanos, é casado com uma filha de pais colombianos. Dos 4 filhos do Trump, dos 5 filhos dele, acho que 4 são filhos de imigrantes, tá? Porque as mulheres do Trump eram imigrantes, né? Descendentes de imigrantes. Então é um país feito, desde a colonização britânica, é assim, fora os imigrantes, só os escravizados, que foram levados para a América à força, né? Agora, diante desse cenário, não lhe parece que o Brasil agora deveria traçar uma estratégia maior e contemplasse aspectos que vão para muito além da questão migratória? Não falta uma estratégia do governo brasileiro para mostrar aos Estados Unidos, diferentemente do que disse o Trump na semana passada, ele disse, olha, a América Latina, o Brasil, não tem importância para os Estados Unidos. Nós não deveríamos agora traçar uma estratégia que mostre o contrário? Podemos nós construir alternativas com o comércio com a comunidade europeia, intensificando o comércio com a China. Não falta essa estratégia, ou pelo menos a explicitação dessa estratégia maior? Mas é exatamente isso que o governo brasileiro está fazendo, Josias. E eu estou aqui em Bruxelas, eu moro em Bruxelas hoje e trabalho no escritório da Apex em Bruxelas. E nós estamos muito empenhados na ratificação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, não é? Que foi assinado em Montevidéu e agora precisa ser ratificado pelos países membros. Essa é uma das linhas principais do governo brasileiro no sentido da diversificação das suas parcerias econômicas. Com a China nem se fale. Nós temos a China é o principal parceiro comercial do Brasil, né? Estamos buscando também a abertura de novos mercados no Oriente Médio, né? No sudeste da China, Vietnã. Enfim, o Brasil está buscando diversificar também todo o seu relacionamento econômico internacional.
Os Estados Unidos devem saber disso, saber que nós não dependemos, nós temos uma relação importante com eles são importantes para nós, mas nós também somos importantes para eles. Nós exportamos carne, exportamos café, exportamos sucos, exportamos máquinas, equipamentos, petróleo, uma série de coisas que nós exportamos que são importantes para os Estados Unidos. Mas você tem razão, é preciso diversificar essa nossa pauta de relacionamento comercial, e é o que exatamente o governo está fazendo. E não é de agora, aliás. É muito importante a gente trazer aqui essa análise desse cenário tão complexo que a gente está construindo ponto a ponto aqui, ministro. Começando por essa questão da crise migratória, mas que a gente vai ver se estender nos próximos dias e ao longo desse novo governo Trump. Agradeço imensamente o tempo do senhor aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade, viu? Até. Muito obrigado. Obrigado, Seguimos ministro. por aqui, Josias e Tales, nesse programa Aqui Não Para, só para rapidinho por exatos